Olá, nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Elano aqui. Nesta aula de hoje, iremos estar aí resolvendo exercícios, tá? Para vocês, em relação ao conteúdo de equação de segundo grau. Algumas situações, problemas que eu acho muito relevantes, para que vocês consigam ter um bom desempenho na nossa avaliação e também em outras questões similares que vocês encontrarão no livro de vocês, tá certo? Então, em primeiro lugar, iremos começar resolvendo exercícios com a equação de segundo grau, ou seja, vamos fazer da equação de segundo grau uma ferramenta para resolver a nossa situação, problema, ok? E depois eu vou estar encaminhando a agenda de vocês. Então vamos lá, vamos começar, tá certo? A gente vai começar tentando resolver o seguinte problema. Eu vou dar uma lida aqui para vocês, ó. Luiz tem um terreno em forma de quadrado. Quadrado, vocês sabem o que é, né? Uma figura com todos os lados iguais, né? Quadrilátero. E 4 ângulos retos, diagonais congruentes. E nas bissetrizes se cruzando ao meio. Então, ele pretende comprar esse terreno, tá? A área do terreno é 90 metros quadrados, ou seja, cada lajotinha, né, tem 90 lajotinhas de 1 metro quadrado cada, ou seja, dá 90 metros quadrados, que faz divisa com o que ele já possui, né? Desse modo, ele ficaria com um terreno retangular de 414 metros quadrados. Então, observem, tá? Ele tem esse terreno e tem mais outro pedaço, né, que faz, né, vizinhança, né, a divisa ou vizinhança com o que ele já tem. Então, eu quero saber qual a medida do lado do terreno no formato quadrado de Luiz. Então, vamos aqui. Olha, a gente vai representar o novo terreno de Luiz por uma figura. Muitas vezes vocês precisam dessas figuras porque fica mais fácil de vocês montarem a equação de segundo grau. Olha, a figura é essa, ok? Então, olha aqui, a área verde, deixa eu pegar a minha caneta aqui, deixa eu voltar. Pegar aqui cor vermelha, ó. Essa área verde é o que ele já tem, tá bom? Essa área aqui azul é o que faz divisa. É um quadrado de lado x, porque eu não sei quanto é, mas eu sei que é um quadrado, né? Aí esses dois, né? A parte verde e a parte azul, eles somam 114. Então já dá para a gente equacionar isso, né? Olha aqui, equacionando. Ó, a área do terreno na forma do quadrado, que é a área azul. Vocês sabem que a área do quadrado é representada pela fórmula lado vezes lado, não é? Ou seja, é lado ao quadrado. Então fica aqui, ó. Chamou o lado de x, então essa área toda em azul ela tem o tamanho x ao quadrado. Já a outra área verde, ela tem o tamanho 90 metros quadrados. Então a gente vai equacionando aqui, ó. Luiz pretende comprar, né, o 90 metros quadrados para colocar junto com o que ele já possui. Então mais 90 tá aqui, ó. E depois, pessoal, foi dito, né, pelo problema, que se eu juntar essas duas partes, a verde e a azul, tem que me dar 414, ok? 414 que é o total do terreno. Então, isso daqui é nossa equação. Então, vai ficar dessa forma. X ao quadrado mais 90 igual a 114. Como é que eu sei que isso é uma equação de segundo grau? É só vocês observarem a incógnita, né? Vocês querem descobrir o valor de x? O x está ao quadrado, então toda essa expressão trata-se de uma equação de segundo grau. E a gente viu em aulas passadas que essa equação de segundo grau ela é incompleta, né, no termo b. Eu falei dos coeficientes, né, ela é do tipo ax mais b, ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, nesse caso aí, a gente não tem o b, né, vai direto para o ax ao quadrado mais c igual a zero.
Então, o método de resolver isso é bem mais rápido do que você está tentando usar a fórmula de Bhaskara. A gente aprendeu em aulas passadas que a gente pode resolver dessa maneira. Eu tenho a equação, eu vou passar o 90 para o outro lado, tá? Ou seja, no caso aqui foi tirado 90 de cada lado, porque eu falei para vocês em sala de aula que a igualdade é igual os pratos de uma balança, né? O que você faz de um lado você faz do outro, para que um dos pratos não caia em relação ao outro, fique sempre da mesma altura. Então a equação é isso. Então aqui, quando ele fala adicionar, é a mesma coisa que subtrair, tá bom? Aqui, porque ele está usando o número negativo. Justamente para que desse lado o 90 suma. E aqui eu tiro também 90 para ver o que é que vai ficar. Então vamos ver aqui o que é que vai dar. Olha, então isso daqui dá zero, né? Desse lado. E aqui vai dar 324. Então temos x ao quadrado igual a 324. Aí eu ensinei para vocês que qual o número, né? No caso aqui uma letra desconhecida. Qual o número que ao quadrado dá 324? Ou seja, esse número só pode ser a raiz de 324. Então é por isso que a gente calcula a raiz de cada lado, né? Porque lembra da propriedade, ó, expoente igual ao índice, esse radical aqui vai sumir. E aqui vocês vão precisar tirar a raiz quadrada desse número. Mais ou menos vocês sabem por quê, né? Porque tanto o número positivo como o número negativo elevado ao quadrado vai dar o mesmo resultado, ou seja, vai dar 324 da mesma forma. Então a raiz disso, quando vocês fazem aquela decomposição, tá pessoal, por 2, tá? Igual que eu ensinei na sala de aula, aí vai dar mais ou menos 18, ou seja, 18 vezes 18 dá 324. Então x é mais ou menos 18. Por que que a gente precisa excluir um desses dois valores? O negativo, no caso. A gente não vai escolher o menos 18, a gente vai escolher o mais 18, justamente por conta de a gente estar fazendo medidas, né? Medidas de um terreno. Então, os lados desse terreno não configuram números negativos, tá? Então, botem isso na cabeça de vocês. Não existe medida negativa. Comprimento é uma medida positiva. Então, é por isso que a gente escolhe o mais 18, né? Embora se tenha duas raízes aí no problema, a gente vai escolher o número positivo. Então a gente conclui que o lado do quadrado, né, do terreno, o lado desconhecido, tem que ter 18 metros. Para que junto com o que ele tem, né, que Luiz tem, somem aí os 414 metros quadrados no total, tá pessoal? Então bacana, né, o problema. Aqui é dizendo, né, que a gente resolveu uma equação incompleta no termo B, tá? No termo B, o B igual a zero. Então ela fica do tipo basicamente x ao quadrado igual a c. Então, vamos lá. Agora a gente vai observar essa equação aqui. A gente vai dar uma resolvida nela, porque ela também é incompleta, tá bom? Ela é incompleta, mas ela é incompleta no termo c, tá? O termo que não acompanha x. Então eu tenho só o termo a, que é 1 aqui, ó, né? Quando não tem nada é 1. E o termo b, que é menos 4, tá aqui. E o termo c é 0. Então a gente pode resolver também sem aplicar a fórmula de Bhaskara, só pelo processo de fatoração. Então quais são suas raízes? A gente tem que iniciar a resolução dessa forma. Ó, tá aqui. Como foi feita essa fatoração? Foi feita a propriedade distributiva, né? Vocês conhecem bem o chuveirinho, no caso, né? Tem x aqui e tem x aqui. Então, eu posso colocar o x em evidência, né? A gente chama de fator comum. Fica só o x do lado de fora. E vai multiplicar o que sobra, né? O que é que falta aqui, o que é que falta aqui dentro para que fique x ao quadrado, né? Se eu tenho x fora, falta o x, ó, né? Porque quando eu multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado. O que é que falta aqui dentro para ficar menos 4x? Né? É o menos 4, tá bom? Menos 4. Porque quando eu multiplicar
x vezes menos 4 vai dar menos 4x. Isso que significa fatorar por fator comum. Então aí, ó, fatorado, essa expressão fica bem assim bacana, né? Ótimo para vocês analisar agora o seguinte fato. Olha, eu tenho dois fatores aqui, eu tenho um x e eu tenho esse parêntese todo aqui, certo? No nome. Então eu tenho que observar e pensar da seguinte maneira: um produto dá zero, né? Produto de dois números aí dando zero. Então eu tenho duas possibilidades para isso, né? Ou esse primeiro fator x é zero, para zerar tudo, né? Ou então o segundo fator, que é x menos 4, tem que ser zero, para poder zerar tudo. Então a gente trabalhando com essas duas possibilidades, o que é que vai acontecer? Olha, o x tem que ser zero, né? É inevitável, é uma solução trivial, né? A gente diz na matemática. Se o x for zero, já satisfaz. Mas, né? A gente tem também que o outro parêntese, no caso, o que é que está dentro do parêntese? X menos 4, tem que ser zero. Então, o que é que vai acontecer? O que é que eu preciso, né? Qual o número que eu preciso para que isso aqui dê zero? Ora, o 4, né, pessoal? 4 menos 4 não é zero? Então, é uma equação de primeiro grau, ó. Se eu jogar esse menos 4 para o outro lado, ele vai mais 4. Aí eu obtenho, ó, que x é igual a 4, tá bom? Aqui sempre está dizendo adicione, né? Por que adicione o 4? Porque vai cancelar, né, com esse outro 4 desse lado, e 4 mais 0 é 4. É a história da balança, tá vendo? Perdoem esse corte aqui, não existe, tá? O corte é nos 4. O processo rápido é só passar para o outro lado, mas se você quiser montar tudo direitinho, o que você faz de um lado da igualdade, você faz do outro. Então eu tenho que as raízes, um é 0 e outra é 4. Então, pessoal, equações desse tipo, tá? Incompletas em C, né? No caso, sempre uma das raízes vai ser o zero, né? Sempre vai ter uma solução trivial. A outra vai depender da equação do primeiro grau que vocês resolveram. Olha, um probleminha muito bacana aqui que envolve geometria, equação de segundo grau e áreas de figuras, e em específico o losango, tá? Então, vou dar uma lida para vocês. Jenny deseja construir dois pomares, um na forma de losango e outro na forma de paralelepípedo, ou desculpa, de paralelogramo, tá? Que é essa figura verde aqui, conforme indicam as figuras. Agora, admitindo que a diagonal maior do losango é 3x, essa diagonal aqui, viu, pessoal? Vou passar aqui a caneta, ó. Esse comprimento aqui é a diagonal maior, ela tem tamanho 3x. E esse aqui na vertical do losango mede 2x. E que o paralelogramo mede, a altura dele é 2x e a base é x mais 5. Ou seja, daqui para cá é a altura, tá? Porque é com o chão, né? Ângulo 90 graus. Então isso daqui vale 2x. Já a base aqui, ó, tudo isso aqui, ó, que eu estou percorrendo, isso aqui vale 5x. Então, para que Jenny construa esses pomares com áreas iguais, qual deve ser o valor de x? Então, eu tenho que saber a fórmula da área do losango e a fórmula da área do paralelogramo, porque as áreas têm que ser iguais. Aí eu vou igualar as duas expressões, com certeza vai dar a equação de segundo grau e vocês terão que resolver. Então, vamos ver aqui devagarzinho. Ó. A área do losango ela é dada por essa fórmula. Vocês procurem no livro de vocês depois, que vocês vão encontrar que a área de um losango é dada pelo produto das diagonais dividido por 2, tá? Ou seja, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Já a área do paralelogramo, eu preciso da área do retângulo praticamente, tá? Eu tenho que ter o tamanho da base e o tamanho da altura. E isso eu tenho, né, pessoal? Porque diz aqui na situação problema, que a altura é 2x do paralelogramo, tá? E a base é x mais 5. Então, se eu fizer essa multiplicação, 2x
vezes x mais 5, eu vou obter essa área verde aqui, que é do equivalente ao paralelogramo. Então, tem tudo direitinho aqui as fórmulas para vocês, tá? Tive o cuidado de fazer isso. Então, agora a gente vai equacionar o problema. Olha. Então, para que os pomares tenham as áreas iguais, então a gente vai calcular logo a área do losango. Ora, a área do losango tem que ser igual à área do paralelogramo, porque é o que o problema está sugerindo. A área do losango não é diagonal vezes maior vezes diagonal menor dividido por 2, ou seja, e a área do paralelogramo é base vezes altura, então fica uma equação igual a outra, uma fórmula igual a outra. Agora pelo enunciado, né? A diagonal maior do losango eu já falei para vocês, o D maiúsculo é 3x, tem lá no problema. A diagonal menor é 2x, também tem no problema. E a base do B, né, no caso ali da fórmula do paralelogramo, é x mais 5 e o h é 2x. Então vai ficar assim, ó. 3x, né, que é a diagonal, ó, maior, vezes 2x dividido por 2. É tudo que está aqui, é só substituição, pessoal. É igual a base vezes a altura, mas quem é B? O B é x mais 5, tá aqui, ó, x mais 5, vezes a altura é 2x, ó, tá tudo no seu devido lugar. Agora a gente tem que ter cuidado quando for trabalhar com essa álgebra aqui, tá? Tem que respeitar as propriedades da potenciação, tem que juntar o que tiver a mesma base, para poder equacionar direito. Olha, então aqui no caso sugere não, né? Tem que fazer isso, não tem jeito. Tem que aplicar distributivo aqui, ó, 2x vezes 5 e 2x vezes x, tá certo? Esses dois aqui é só multiplicar 3 vezes 2 e dividir por 2, ou então pode cortar esse 2 se vocês quiserem, tá? E x vezes x, vocês sabem que é x ao quadrado. Olha, mas no caso aqui foi multiplicado, dá no mesmo. Isso daqui vai ser dividido de novo, vai dar 3, né? Então vai ficar assim. Simplificando a fração, ó, como é que ficou? 3x ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais 10x igual a 0. Então, temos aí a equação do segundo grau, ó, tá aqui. Aqui é aquele método de tirar e colocar a mesma coisa para que tudo fique direitinho, ok? No caso aqui eu poderia ter feito só isso, pessoal, só jogado 2x2 para lá, né, vai menos, e 10x para lá vai menos também. Aqui foi colocado, foi tirado, né, 2x2, foi tirado 10x, ó, de cada lado, tá vendo? A balança tá concordando, tá em equilíbrio. Aí cancela o que foi igual, né? Porque é simétrico, um tem sinal diferente do outro. Olha aqui a equação que deu no final. Essa equação, né? A gente acabou de resolver um modelo dela. Ela é uma equação de segundo grau, incompleta, em termo C. Então a gente sabe que um dos valores de x vai ser 0. Só que o valor de x igual a 0 aqui não interessa a gente. Por quê? Porque se a gente considerar o 0... os lados das figuras não terão tamanhos. E como pode, né? Como é que eu quero realizar um problema, né? Fazer algo relacionado à área, se a figura não tem lados com tamanhos, né? Tamanho 0, então não existe figura, não é isso? Então a gente sabe que vamos colocar aqui em evidência, né? Essa equaçãozinha. Vai ficar assim, ó, x que multiplica x menos 10. Isso vocês já viram com o exemplo anterior. Um valor, né, vai dar 0. E o outro tem que igualar x menos 10, que é o que está dentro do parênteses, igual a 0. Então, x vai dar 10. Ok? Então, pessoal, eu não posso escolher o 0. Tá? Então, para que Jane construa esses pomares com áreas iguais, o valor de x tem que ser 10. Ok? Então tá aí, fica sugerido para Jane, né, fazer algo do tamanho certo. Esse tamanho tem que ter 10 metros. Cada figura vai ter a mesma área.
Agora a gente vai trabalhar com as equações completas, tá? E trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Até agora a gente trabalhou com equações incompletas em situações, problemas, vamos dizer assim, bem precisas, tá? E importantes. Ó, essa equação aí, x ao quadrado, tá? Mais 14x mais 49 igual a zero. É toda completa, né? O A é 1, o B é mais 14 e o C é mais 49, ok? Vai estar tudo destacado direitinho aqui. Inicialmente, né, a gente sempre começa calculando o delta, porque vocês memorizaram a fórmula de Bhaskara por pedaço, justamente para vocês terem um modo mais rápido de fazer, do que substituir tudo numa coisa só e acabar esquecendo algo, né, algum sinal e errando tudo. Então a gente começa logo fazendo o bendito delta. O A e o B e o C já estão aqui, ó, e a gente já falou quais eram, tá? A gente vai usar esses valores aí para calcular o nosso delta. A fórmula do delta é essa, né? Como vocês sabem, b ao quadrado menos 4ac. Aonde tem b eu vou colocar 14, aonde tem a eu vou colocar 1 e aonde tem c eu vou colocar 49. Então vai ficar assim: 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 49. Esse discriminante, né, o delta também é chamado de discriminante, ele vai dar um valor zero, tá? Porque 14 ao quadrado é 196 e 4 vezes 1 vezes 49 também é 196. Então, se o delta é zero, pessoal, é até melhor para a gente, porque eu expliquei em uma aula anterior que quando o delta dá zero, a equação, embora ela seja completa, vai admitir somente uma raiz, tá? Uma raiz, mas essa raiz é dupla, porque o discriminante deu zero. É como se fosse a raiz repetida. Então, a equação possui duas raízes reais iguais, tá? Por isso que eu disse aqui, é raiz dupla, quando o delta der zero. Então, basta a gente fazer a fórmula de Bhaskara, que é essa que está aí, ó. O valor de x, vocês sabem que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Só que esse delta aqui, como ele é zero, a raiz de zero é zero, então a gente vai trabalhar só com esse pedaço da fórmula. Tá? Esquece o mais ou menos também, ok? Então a gente vai usar só menos b sobre 2a. Então, como é que vai ficar isso? Olha, já está substituído aí os valores, tá bom? Tenham cuidado, tá? O 14 aqui, o valor de b, né, 14, ele é positivo, vai mais tem um menos da fórmula, ele fica negativo, fica menos 14. Então, ó, a gente vai perceber, já que aqui deu zero, tenho que dividir 14 por 2, que vai dar quanto? Menos 7. Então, essa equação possui raiz, mas a raiz é duplicada, tá? O valor dela é menos 7. Então, ó, eu posso dizer que x aspas e x duas aspas é menos 7, ou seja, uma única raiz dupla. Agora vamos para essa daqui, ó, um exemplo B, tá? Olha essa equação, ela também está toda completa. Mas percebam, quando eu for calcular o delta, olha o delta, não saiu parêntese aqui, me desculpem, tá? Porque é necessário que saia. Eu não posso juntar sinal de vezes com menos, não existe isso na matemática. Ó, parêntese serve justamente para separar. Então, quando eu faço todo esse cálculo, né, 12 ao quadrado, aí depois 4 vezes 5 vezes 14, ó, menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então, o que eu fizer aqui, eu vou subtrair de tudo que está à esquerda. Aí, pessoal, ocorre um problema, né? Ocorre que quando eu faço todo esse cálculo, o meu discriminante, né, o nosso delta aí dá menos 136. E isso já é complicado para trabalhar com esses valores, devido à nossa limitação, né? O conjunto que a gente está operando em nossos estudos é com o conjunto dos números reais. E eu disse em sala para vocês que não existe raiz quadrada de número negativo no campo dos números reais.
Então, o que é que vocês vão fazer quando chegar aqui nesse extremo? Vocês vão parar aí, então a equação não tem solução real, tá? O que é que a gente faz? A gente só basta dizer que é uma solução vazia, não tem solução. Deixa eu dar uma volta aqui. Ó, então, delta menor que zero, vocês param, vocês não apliquem mais o restante da fórmula, porque é perca de tempo, tá? Devido à limitação dos conjuntos que a gente está trabalhando. Então, parou, não existe solução, ou então vocês vão lá e colocam isso daqui, ó. Vou ensinar para vocês. O S, né, que é de solução, igual. Aí vocês podem fazer uma bolinha, tá? E um corte. Isso significa o símbolo vazio. Na matemática significa vazio. Ou então vocês podem fazer dessa forma. O S de solução igual. Vocês conhecem bem as chaves, né, das expressões numéricas. Vocês colocam duas chaves vazias, tá? Sem nada, né, entre elas. Por favor, não façam isso daqui, ó. Tem muito aluno que faz isso. Além de fazer as chaves, além de colocar as chaves, o aluno ainda taca aqui dentro, ó. Ainda coloca a bolinha aqui do vazio. Não façam isso, tá? Ou desse jeito para dizer que a sua equação de segundo grau não tem resolução real, tá bom? Então, pessoal, dito tudo isso, a gente vai ver a nossa agenda aqui. E nossa agenda ela será feita, olha, ela será feita com exercícios do próprio slide, tá? Porque o livro de vocês a gente já foi encaminhado para vocês, já foram encaminhados todos os exercícios em relação à equação de segundo grau. Espero que vocês estejam conseguindo fazer esses exercícios. A gente vai ter que ter umas aulas aí para resolver uma boa parte desses exercícios que já foram encaminhados para vocês. Então, como exercício de reforço, eu coloco aqui para vocês essa primeira questão, onde vocês vão resolver esses exemplos, tá? Sem aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Aqui é incompleta em C, incompleta em C, incompleta em C, ok? Então é do primeiro tipo lá. Já essas daqui que vocês irão resolver, elas são incompletas em C, ok? Desculpa, aqui na questão 1, elas são incompletas em B. Só tem o AX mais C igual a zero. Já na questão 2, elas são incompletas em C, tá? Vocês sabem que sempre uma raiz vai dar zero. A outra raiz vai depender da equação do primeiro grau que vocês irão resolver quando vocês colocarem isso aqui em evidência, né? O fator comum. Aqui, pessoal, aqui vocês vão simplesmente resolver pelo método, tá? Aqui tudo tá ao quadrado de um lado, aí tira a raiz de um lado, tira a raiz do outro, né? Só que desse lado aqui, do lado direito, vai ficar mais ou menos. Para todos os itens, tá? Tira a raiz de um lado e tira a raiz do outro. Só que do lado esquerdo sempre vai ficar mais ou menos. Aí vocês vão verificar os dois valores de x que vocês poderão obter com essa resolução. E o último aqui, ó, tá? É uma equação completa. E aqui são alguns métodos que vocês vão resolver, mas vocês não precisam fazer todos não, tá? Esses daqui, ó, fatoração, completamento de quadrado, tem no livro de vocês. E relação de Gerard, né, que eu ainda nem expliquei isso para vocês. Então se atentem só ao item C, tá bom? Resolvam essa quarta questão aqui, ó, só aplicando a fórmula de Bhaskara, tá? Esqueçam os outros métodos aí, porque não são tão relevantes para esse nosso momento agora. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Espero também ter tirado muitas dúvidas de vocês em relação a algumas situações, problemas que vocês tiveram no livro de vocês, porque eu sei que também tem alguns problemas que envolvem equação de segundo grau e geometria plana, tá? E quero agradecer, né,
a paciência e nos veremos aí na próxima aula. Tá? Abraço.